Então, boa noite para todos vocês. Boa noite. É um prazer a gente estar aqui essa noite com a nossa querida Beatriz, nossa trainer em neurosemântica. Eu sou o Cristiano Moreira, sou membro do Chapter Brasil, de treinadores, né, da neurosemântica, da Sociedade Brasileira de Neurosemântica. E nós estamos organizando esse evento que se trata de um encontro mensal que nós temos, né, que acontece aí sempre na terceira terça-feira de cada mês e tem como objetivo contribuir com o desenvolvimento, compartilhando conhecimentos através das palestras abertas ao público. E hoje nós temos aí a grata satisfação de ter conosco a Beatriz. Beatriz, que é trainer em neurosemântica, ela tem várias certificações, né? Tem uma experiência vasta e hoje vai falar para nós aí como ser mais produtiva as nossas equipes. Boa noite, Beatriz, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Gratidão por essa oportunidade. Obrigado pela apresentação, né? Você é muito gentil. Então, podemos começar? Sim, podemos. Fique à vontade. Esse é o seu espaço agora, nos próximos 40 minutos, 40 e poucos minutos. Fique à vontade. Sim, deixa eu compartilhar minha apresentação. Peraí. Então, enquanto você compartilha, eu vou dizendo que essa experiência aí vai ser esse momento todo que nós vamos ter aí juntos com a Beatriz, e logo depois uns minutinhos aí para responder perguntas, quem quiser, quem está conosco aí pelo Zoom, né? Pode também, quem está pelo YouTube, deixar seus comentários ou perguntas, que depois a gente também pode encaminhar para a Beatriz. Então, estamos prontos. Estamos prontos. Muito obrigada. Então, essa é uma palestra, né, gratuita, movida, né, pela nossa Sociedade de Neurosemântica, e todos são muito bem-vindos a estar conosco. Espera aí. Ai, consegui. Então, o título da palestra: Como aumentar a produtividade ganhando o coração da sua equipe. Então, eu te pergunto, você que está aqui com a gente, você já passou por alguma situação em que você não tenha conseguido ser entendido pelas pessoas, por sua equipe? Você já passou por alguma situação em que não conseguiu segurar a sua onda e, às vezes, falou ou agiu de uma forma que depois se arrependeu? Sim? Alguém aí já passou por isso? Então, todos nós passamos, e muitas vezes, junto com isso ainda, nós paramos e começamos a pensar naquilo que aconteceu, em algo que alguém fez para nós, e ao pensar sobre aquilo, nós começamos, né, a passar vários pensamentos e a gente começa a lembrar e relembrar, e à medida que a gente vai pensando aquilo, a gente vai se colocando num estado que eu gosto de chamar de desempoderador, porque ali vão vir sentimentos, às vezes ruins, desagradáveis, às vezes a gente sente raiva, e a partir dessa emoção, nós vamos ter uma ação ou uma reação que a maioria das vezes vai nos prejudicar. E o que é pior ainda, quando nós passamos por esse turbilhão, normalmente a gente fala assim: meu dia acabou, né? Minha noite acabou, estou arrasada agora, né? Acabou para mim, não tenho mais para onde ir. Né? Então, se você viveu essas situações, e eu quero te dizer que nessa palestra nós vamos trabalhar sobre essas coisas, né? Trazer alguns esclarecimentos, compartilhar alguns conhecimentos, muitos deles já, eu sei que você até talvez já conheça, já saiba, né?
talvez aqui você vai ver de uma forma ordenada diferente. E também nós preparamos um exercício lá no finalzinho da apresentação, uma contribuição do Daniel Goleman, para você lidar quando essas coisas acontecerem, ok? Vamos junto, então? Eu vou fazer uma apresentação rápida, né? O meu nome é Beatriz Brimiller, eu sou formada em Psicologia Organizacional e Clínica, sou especialista em comportamento humano, faço parte dessa turma da neurosemântica, né? Eu sou meta-coach, trainer em PNL e neurosemântica, também sou escritora, sou coautora nesses livros, né? O Libertando Sua Mente com PNL, PNL nas organizações, Liderança e Espiritualidade, Coaching, Autorrealização, que tem vários de nós que fazem parte, né? Pessoas e Psicologia, Planejamento Estratégico para a Vida e Pessoas de Bem-Estar. E está no forno um livro inteirinho, então me aguarde que já já vocês vão ter notícias. Então, eu realizo treinamentos, né, da neurosemântica, Meta-PNL Coaching Essentials Practitioner, Master Practitioner, Maestria das Emoções, o AGP, e também outros treinamentos, como vendas com PNL, excelência no atendimento e o que mais me pedirem, né? Eu trabalho com treinamentos customizados. E aí você tem os meus canais, né, do Instagram, YouTube e o meu site. Então, vamos adiante. Você já pensou sobre a influência do coeficiente de inteligência emocional e o coeficiente de inteligência com relação ao desempenho, a como você se sente, ao resultado do seu trabalho, a sua produtividade? Então, nós trouxemos algumas informações a esse respeito. Primeiro deles, nós temos visto em organizações pessoas altos QIs, quer dizer, altamente qualificadas, serem dispensadas por ter um baixo QE, baixo coeficiente emocional. Por quê? Porque não sabem lidar com as pessoas, não conseguem controlar as próprias emoções, e com isso acabam afetando o desempenho individual e grupal. Então, quando nós pensamos em QI grupal, o QI grupal quer dizer a soma dos melhores talentos dos indivíduos de um grupo. Então, nós temos um QI grupal. E quando nós temos um QI que a soma é muito mais do que os indivíduos individualmente, né? Então, esse QI grupal ele é maior. Agora, quando ele é menor do que o seu potencial, o que acontece nesse grupo? É porque falta harmonia interpessoal entre os membros dessa equipe. E nós também pesquisamos sobre o QE grupal, coeficiente emocional grupal. Então, quanto mais elevado for esse coeficiente, maior é a produtividade, melhor são os resultados, né? Então, uma pesquisa realizada pela doutora Vanessa Druscapi, ela observou coisas como o resultado de conflitos, confiança e entendimento mútuos de um grupo. Então, o que ela percebeu nessa pesquisa? Que quanto mais inteligente o grupo for coletivamente, né? Inteligente emocionalmente, melhor é o desempenho desse grupo. Então, eu te pergunto, qual é o segredo? O que acontece? Como que nós podemos utilizar essas informações e mais outras para lidar com a nossa produtividade, com nossos resultados? Então, eu te convido nós aprofundarmos esse assunto. Vamos lá.
Vamos começar com pensamentos e sentimentos. Como que nós geramos emoções em nós? Então, os pensamentos que nós temos, eles criam as nossas emoções, e quando eu falo emoções ou estados emocionais, eu estou falando a mesma coisa. Então, o que é um estado emocional? É uma emoção como alegria, tristeza, raiva, medo, dúvida, segurança, etc. Né? A gente conhece. Então, eu gostaria que você pensasse uma coisa. Lembre-se de um momento em que você se sentiu muito bem, agradável, satisfeito, alegre. Vá aí dentro das suas memórias e busque lembrar de um momento assim, em que você estava muito satisfeito, muito feliz, que tudo estava bem. O que aconteceu com você nesse momento que você foi e buscou no pensamento aquela memória? Imediatamente você começou a sentir no seu corpo, porque é assim, quando pensamos, imediatamente nós sentimos, o nosso corpo traz aquela memória, aquela sensação que nós temos. Agora eu quero te desafiar algo para você perceber. Pensando nessa emoção, nesse momento alegre que você teve, né? Pensando nesse momento de satisfação e alegria, eu quero que você se sinta mal pensando neste momento de alegria, de satisfação. É possível? Eu estou vendo as carinhas fazer assim, não, não é possível. Nós não conseguimos, porque o que nós pensamos imediatamente se torna uma sensação, uma emoção no nosso corpo. Então, quando temos pensamentos negativos, nós teremos emoções negativas. Quando temos pensamentos positivos, teremos emoções positivas. E o mais importante disso tudo, eles vão refletir diretamente no nosso comportamento. Se eu estou tendo pensamentos positivos, eu estou pensando naquele projeto, naquilo que eu quero fazer, com um pensamento positivo, a minha sensação é positiva e eu vou ter ações focadas, direcionadas para realizar isso que eu estou planejando, que eu estou projetando. Agora, ao contrário, né? Se os meus pensamentos são negativos, eu vou ser mais pessimista, eu não vou confiar muito, etc. Então, o meu comportamento vai ser aquele comportamento desanimado, sem atitude adequada para fazer as coisas acontecerem. Então, os nossos pensamentos influenciam diretamente no nosso estado emocional e eles vão refletir no nosso comportamento. Então, com isso, nós concluímos que a qualidade da nossa vida ela é igual à qualidade dos nossos pensamentos. Se eu quero mudar, melhorar a qualidade da minha vida, a primeira coisa que eu preciso fazer é melhorar a qualidade dos meus pensamentos. Então, e por que é tão importante? Agora eu quero até fazer uma pergunta antes, né? Se você tem na sua equipe pessoas que pensam negativamente, pessoas que são muito derrotistas, né? Não, isso não vai dar certo, não sei o quê. O que acontece quando a gente tem uma pessoa dessa na nossa equipe? As coisas fluem ou as coisas ficam mais emperradas, parece que não sai do lugar? Fica mais emperrada e elas arrastam todo mundo junto com elas. Exatamente, Liliane, exatamente o que acontece. E por que acontece isso?
porque as nossas emoções, elas contagiam ou contaminam, eu digo, né? Porque a gente, onde a gente está, a emoção que a gente estiver sentindo, a gente vai estar transmitindo. Normalmente, o Goleman e quem fala sobre inteligência emocional usa a expressão emoções contagiam. Eu trago contaminam porque eu imagino que emoções negativas, elas contaminam os ambientes, né? Então, aquelas pessoas que estão sempre pensando negativamente, elas acabam criando aquela atmosfera negativa, ruim no ambiente. E pessoas positivas, alegres, elas vão trazer essa emoção para o ambiente também e para as relações. Então, o que acontece? Isso ocorre automaticamente, instantaneamente, inconscientemente e fora do nosso controle intencional. Então, a emoção que nós tivermos experimentando, nós vamos estar transmitindo para as pessoas. Nós vamos estar contaminando ou contagiando as pessoas. E isso sempre acontece. Então, sempre que pessoas estão interagindo, seja em dupla, seja em grupo, seja uma equipe inteira dentro de uma organização, as emoções que tiverem acontecendo ali, elas vão estar permeando os demais membros da organização. E por que isso acontece? Porque quando nós nos comunicamos de um estado para um estado. Então, as nossas emoções que fazem a comunicação entre nós. E, então, o Goleman, no livro sobre inteligência emocional, o cérebro e inteligência emocional, ele traz como os neurocientistas agora nos falam sobre o cérebro social. Então, ele nos diz que o tempo todo estamos constantemente impactando os estados das outras pessoas. Por que isso acontece? Porque dentro do nosso cérebro, nós possuímos circuitos que são projetados principalmente para harmonizar e interagir com as outras pessoas. E isso também, em pesquisas mais recentes, menos de 10 anos, né, a neurociência nos fala sobre os neurônios espelho. Eu não sei se vocês já viram a esse respeito. Então, os neurônios espelhos, eles formam um grande Wi-Fi neural. Então, eles conectam todos nós. E o que eles fazem principalmente? Elas ativam em nós o que vemos na outra pessoa. Então, sejam emoções, movimentos e até intenções. Olha que interessante. Eu falo, mas como assim, Beatriz? Eu quero te fazer lembrar um momento da sua vida. Por exemplo, alguém vem te oferecer alguma coisa e você estava até achando interessante a ideia, a pessoa é bem convincente, você estava até achando legal a ideia, mas lá pelas tantas você teve uma sensação estranha, você teve uma dúvida. O que aconteceu nesse momento? Os neurônios, né? Os neurônios espelho, eles estão se conversando, você está captando as informações da outra pessoa. Se essa pessoa tem intenções duvidosas ou não está falando completamente a verdade sobre o que é aquilo, você capta isso. E quando você capta, você sente essa dúvida, porque isso é muito inconsciente. Olha que interessante. Então, quando nós sentimos sabe, qualquer dúvida, pare, porque algo dentro de você
está te avisando. E é o seu sistema Hi-Fi neural que está te contando sobre isso, né? Então, quando a nossa fisiologia ela está em sincronia, nós sentimos conectados, íntimos e confortáveis. E quando isso acontece? Então, quando o nosso Hi-Fi está conectado, nós fizemos essa conexão emocional, estamos plenamente conectados, naturalmente o nosso corpo vai começar a espelhar a fisiologia da outra pessoa. E à medida que fazemos isso, criamos mais conexão, mais intimidade, nos sentimos ainda mais confortáveis. Então, nos sentimos bem por estar com a outra pessoa e ela conosco. Olha que interessante isso. Então, isso é algo que acontece naturalmente. E aí nós trazemos algo muito importante, que é o poder emocional de um líder. Vocês, líderes, sabiam quanto você tem esse poder? Sim, os estudos mostraram o seguinte. Nós falamos agora mesmo que as pessoas, num grupo que estão em interação, elas vão seguir as emoções que estão acontecendo, mas elas têm alguns critérios que nós vamos ver agora. Então, o primeiro deles, o líder, ele é o que vai influenciar as emoções. Esse líder pode ser um líder formal ou um líder informal. Então, as pessoas, normalmente, nas interações, isso é resultado da pesquisa, elas prestam mais atenção à pessoa mais poderosa, ao que a pessoa está dizendo ou ao que a pessoa está fazendo. Olha que coisa interessante. Então, todos observam o líder e esperam dicas emocionais do líder. Olha! E o que mais? Os liderados, eles modelam as suas emoções. E todos nós somos craques disso. Por quê? Porque os nossos primeiros líderes foi o nosso pai e nossa mãe. Nós modelamos a forma como eles se emocionam, como eles expressam a emoção. Você já observou isso? Sim. Se não, comece a observar, porque nós modelamos as emoções dos nossos líderes. Então, isso significa que o líder, ele é quem estabelece o padrão emocional no lugar onde ele está. Então, se o líder ele é extremamente positivo, aquela pessoa entusiástica, aquela pessoa dinâmica, alegre, vivaz, ela vai trazer isso para os liderados. Se é uma pessoa mais negativa, mais pessimista, ela também vai levar isso para a sua convivência no grupo. Então, nós vamos ver aqui o que acontece quando dentro de um grupo ocorre mais humor negativo. Vocês já observaram isso, gente? Onde acontece, as pessoas são mais negativas, acontece um humor mais difícil. O que a gente percebe, né? E o resultado das pesquisas nos diz. O desempenho do grupo sofre. O clima geral normalmente é de pessimismo, por isso influencia o desempenho do grupo. E se apresentado projetos, situações, as pessoas se focam, elas se concentram mais nas desvantagens que podem ocorrer. Então, as pessoas vão sentir-se mal, expressar emoções negativas como raiva, ansiedade, ter uma sensação de inutilidade.
E isso vai levar com que elas desviem a sua atenção da tarefa. Que quando nós estamos passando por essas emoções intensamente, nós ficamos muito focados dentro de nós, né? E com isso nós vamos prejudicar o nosso trabalho, vai prejudicar o desempenho do grupo como um todo e vai prejudicar a produtividade e os resultados. Agora, se dentro de um grupo o humor é positivo, o que acontece? As pessoas se sentem mais animadas, elas enxergam os aspectos positivos das coisas, e elas vão se lembrar sempre de coisas boas, vão se sentir bem, e sentindo-se bem, elas vão dar o melhor de si. Elas vão ter sempre sensações positivas que estimulam a eficiência mental, a criatividade e flexibilidade. E os resultados crescem. Olha que interessante isso, gente. Você já tinha estudado sobre isso? Então, nós podemos sim. E agora a pergunta, o que fazer então para ganhar o coração da equipe? Tem muitas coisas que podem ser feitas, não é mesmo? Entre elas, dar uma atenção especial aos líderes, seja eles formais ou informais. Para quê? Porque se a galera, se a turma segue principalmente os líderes, segue as emoções dos líderes, nós precisamos ficar atento para agir imediatamente quando algo estiver acontecendo, quando pensamentos negativos, quando emoções estiverem subtraindo a nossa equipe, a força da nossa equipe. E algo importante, podemos desenvolver a empatia. Então, o que é empatia? Ali nós temos a imagem, né, de calçar os sapatos do outro, ou essa definição, que é uma definição bem antiga, né, que a empatia é a consciência das emoções nas outras pessoas. Mas, atualmente, os neurocientistas trouxeram novas definições de empatia. Eles dizem que existem 3 formas que nós podemos ser empáticos. Uma delas é a cognitiva. Podemos ser cognitivamente empáticos. O que significa? Que eu sei como você vê as coisas. Então, pessoas empáticas cognitivamente, elas terão muita facilidade em conviver em ambientes com culturas diferentes, seja no país ou no exterior, né? Então, essas pessoas vão ter facilidade de estar convivendo, né? Negociando, convivendo mesmo com pessoas que têm mundos diferentes. Mas nós podemos ser empáticos emocionalmente, que é eu sinto com você. E quem é mais empático emocionalmente são pessoas muito boas para serem líder de equipes, professores, gestores de cliente, conselheiros, pela sua capacidade de perceber no momento o que as pessoas estão sentindo. E a terceira é a preocupação empática, que é eu sinto que você precisa de ajuda e estou pronto a prestá-la. Essas são aquelas pessoas que são excelentes, pessoas participantes da comunidade, da organização, são pessoas que naturalmente se voluntariam para nos ajudar. Olha que interessante. Mas para desenvolver a empatia, existem alguns ingredientes necessários. Então, o primeiro deles é prestar atenção.
Então, se eu estou interagindo contigo, eu preciso estar totalmente presente, atento contigo. Eu não posso deixar que distrações outras me tirem dessa presença contigo. Então, é o meu estado de atenção completo com quem eu estou. Outro ponto, estar em sincronia não verbal. Na PNL, a gente chama de rapport. Então, quando eu consigo fazer essa sincronia de corpo, esse espelhamento fisiológico, eu crio mais empatia e um sentimento positivo. Então, quanto mais positivo eu me sentir, mais eu consigo estar trazendo as pessoas para se sentirem junto comigo também, se sentirem bem, sentirem as emoções positivas, se conectarem positivamente. E sempre que nós nos conectamos com a emoção do outro, nós estamos, em primeiro lugar, nos conectando a nós mesmos, às nossas emoções. Então, o Goleman, ele nos traz a definição de inteligência emocional, né, como a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e os dos outros, de nos motivar e gerir bem as emoções dentro de nós e nos nossos relacionamentos. Então, se nós somos essa pessoa que consegue ser empática com o outro, nós somos inteligentes emocionalmente. Se nós percebemos o sentimento do outro, conseguimos motivar e gerir essas emoções, seja em nós ou nos nossos relacionamentos, significa que nós temos domínio da inteligência emocional. E na estrutura da inteligência emocional, o Goleman nos traz alguns pontos. Um deles, o primeiro, é a autoconsciência. O que é a autoconsciência? Então, naquele momento que nós sentimos uma emoção, e aqui principalmente vamos chamar atenção para as emoções negativas, né, que nos deixam num mau estado, nos perguntarmos, né, o que está me levando a sentir essa emoção? Para nós percebermos dentro de nós qual é o gatilho que está disparando. O que é gatilho para quem ainda não é desse métier da PNL? O gatilho é quando algo externo acontece e aquilo me impacta. Quer dizer, aquilo me faz recordar de algo que eu já vivi. Então, alguém faz um gesto e eu me sinto mal. Aquele gesto me faz lembrar de alguma experiência que alguém fez aquele gesto e eu me senti mal, por exemplo, né? Às vezes um tom de voz, às vezes uma palavra, às vezes uma música. Tem músicas que às vezes ancoramos para determinadas situações e quando a gente ouve elas disparam o gatilho, algumas positivamente e algumas negativamente, né? Então, isso é gatilho. Então, podemos pensar, né? Qual é esse gatilho? Que emoção é essa? Então, ao fazer essas perguntas, eu amplio a minha consciência sobre mim, sobre quem eu estou sentindo naquele momento, o que eu estou sentindo. Segundo aspecto é o autodomínio. E o que é o autodomínio? É ter essa autoconsciência, essa consciência de estado, né, que você está a cada momento. Por exemplo, nesse momento, qual é o estado que você está? Qual é a emoção que você está sentindo? Você está num bom estado? Você está calmo, tranquilo, ansioso, preocupado? Qual é o seu estado nesse momento? Né? Então, quando eu tenho essa consciência do meu estado, essa autoconsciência, né, eu posso ter
a gestão sobre esse estado. E o que é ter essa gestão? Que a autogestão, então, é mais um ponto que o Goleman traz, que é poder dar um passo atrás e escolher como você quer se sentir. Então, você gostaria de aprender algo para você praticar como dar esse passo atrás? Então, eu tirei de um dos livros do Goleman, né, essa prática aqui do semáforo, é esse nome mesmo, né, uma forma de gerenciar as emoções. E é algo que nós conhecemos muito, né? É o semáforo mesmo, o sinal vermelho. Gente, o que o sinal vermelho nos traz? Ele diz pare, não é assim quando nós chegamos no semáforo? Pare, pare e acalme-se. Mas como que eu vou me acalmar se de repente eu estou tomado por uma emoção, né, muito intensa? Através da respiração. Gente, nós temos essa ferramenta maravilhosa bem na frente dos nossos olhos, que é o nosso nariz. À medida que nós respiramos, nós conseguimos acalmar o nosso sistema. Porque quando estamos muito agitados, nós não oxigenamos direito o nosso cérebro. E então não podemos ter a melhor resposta. É o que o Goleman chama de sequestro da amígdala. Então, quando nós respiramos, paramos e respiramos, nós podemos, então, ir para o próximo passo, que é o sinal amarelo. Quer dizer, pense antes de agir. Quer dizer, parar, o que significa, que emoção é essa? Qual é a melhor forma de eu responder a isso que está acontecendo? Então, eu posso, a partir dessa parada, escolher uma melhor alternativa. Quando eu consigo escolher uma melhor alternativa, eu sou capaz de ir para o verde, quer dizer, mudar o meu estado para um estado melhor e tentar e ver o que acontece. Mas como a gente faz isso na prática, Beatriz? Eu vou falar como que eu uso. Naquele momento que vem um pensamento que está trazendo uma emoção, né, forte, desagradável, pensar raiva, imediatamente eu imagino essa luz vermelha e falo, pare, respiro para começar a me acalmar. E vou pensar em alternativas, vou pensar como reagir naquele momento. E como eu crio um novo estado melhor? Então, você pensa, por exemplo, eu estava sentindo raiva, e nesse momento, o melhor estado que eu quero ter é calma. Então, eu escolho o estado que eu quero ter neste momento. Então, você pode escolher qualquer estado, alegria, confiança, segurança, seja lá o que for, o momento que você estiver vivendo. Então, por exemplo, eu escolhi calma. Então, lá dentro da minha mente, eu vou buscar um momento em que eu estive calma. E eu vou buscar as recordações daquele momento. Onde é que eu estava? O que estava acontecendo? Então, eu vou buscando as imagens. Eu trago para a minha memória as imagens que eu tenho daquele momento de calma. E à medida que eu vou trazendo esse momento de calma, vou trazendo essas imagens, eu também posso trazer sons. Por exemplo, se o meu momento de calma, eu lembro que eu estou à beira do rio, olhando as águas passar, ou estou ouvindo a cachoeira que cai, eu posso lembrar daquele som que me acalma. Eu posso lembrar, por exemplo, de pássaros cantando e isso me acalma. Então, eu vou trazendo imagens, sons, e à medida que eu faço isso, o meu corpo começa a se lembrar de como é se sentir calmo.
porque ao lembrar das imagens, sons, o meu corpo naturalmente me leva para esse estado de calma. Então, eu posso intensificar. À medida que eu respiro, eu posso ampliar. Né? Então, de uma forma simples aqui, minha explicação. E se você tiver vontade de ver com mais detalhes, fazer até esse exercício comigo, induzindo, no meu canal do YouTube, eu tenho esse exercício lá, né? Acessando um estado de recursos. Então, vá lá. Ou se você quiser aprender a fazer esse exercício, você pode fazer parte de um dos meus cursos, né, de PNL ou do AGP. Vem aprender também. Né? Então, para estar concluindo e abrir para perguntas, né, eu quero trazer uma dica antiga desse nosso filósofo grego, né, Aristóteles. Então, ele diz: nós somos o que nós repetidamente fazemos. Excelência, então, não é um ato, mas um hábito. Então, tudo que nós queremos nos tornar excelentes, nós vamos precisar praticar muito, não é mesmo? Criar o hábito. Quantas coisas que nós já somos muito bom. Então, para conquistar o coração das pessoas, nós podemos escolher o melhor estado para estar no dia a dia, na convivência, nos sintonizarmos com elas, para que nossos neurônios espelhos, criarmos a empatia necessária, nos colocarmos no lugar delas, para a partir dali, elas se sentirem tão bem, tão confortáveis, que elas naturalmente vão querer produzir mais, fazer muito mais, não é mesmo? Então, eu quero agradecer e disponibilizar a nossa rede de contatos, né, da Neurosemântica, e estou aberta aqui para perguntas, estou à disposição de todos vocês. Fantástico, viu, Beatriz? Gostei muito, muito mesmo. Aliás, assim, uma das melhores aulas de inteligência emocional aplicada à liderança, né? Você deu aí para nós, uma das melhores que eu já ouvi. Parabéns. Oh, muito obrigada, muito obrigada. Eu fiz o meu melhor dentro daquilo que eu dou conta de fazer até hoje. Provavelmente amanhã será um pouco melhor. Muito bem. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a Beatriz? Então, minha querida amiga Beatriz, parabéns, gratidão por a entrega linda. E eu fiquei curiosa aqui, quando você consegue perceber que está chegando esse estado de raiva, você tem alguma âncora, alguma situação assim que faz com que você acesse e perceba para que você não chegue no pico, no vermelho, sanguentado? Sim. Você sabe, Alda, quando eu aprendi no primeiro AGP que eu fiz, sobre a importância do gerenciamento de estados, né, de você estar atenta ao estado que você está a cada momento, eu me encantei tanto por isso, que eu passei a praticar assim o tempo todo. Então, o tempo todo, a cada momento, eu percebo em que estado eu estou. Então, quando por um instante eu saí do bom estado que eu escolhi viver, né? Esse jeito que você me conhece, eu estou sempre assim. Quando eu percebo que algo acontece, imediatamente eu me pergunto. Né? Então, é tão sutil. Eu vou contar um exemplo curioso. Um dia eu estava escrevendo um dos artigos de um dos livros. Então, quando você está escrevendo, você está elaborando ideias, você está tão concentrado
que o seu foco está ali, né? E, de repente, eu comecei a sentir um mal-estar, assim, um aperto, um corpo. Eu falei, uai, o mal-estar me trouxe da concentração. Eu falei, uai, o que está acontecendo comigo? Né? Daí eu parei, daí, ao invés de estar focada no que eu estava fazendo, eu ampliei meus sentidos para perceber. E eu tinha um vizinho, na época, muito abençoado, que ele adorava ouvir aquelas músicas sertanejas, bem de fossa. E, acreditem se quiserem, lá na minha adolescência, tinha algumas dessas que eram minhas escolhidas para eu me induzir a um estado de fossa profundo, né? E nesse momento que eu parei, eu escutei lá do vizinho aquela música antiguérrima que eu escolhia para entrar no estado de fossa. Eu falei, caramba, não acredito. Então, é tão interessante que nós somos, então, induzidos a estados emocionais na consciência e fora da consciência. Algo aconteceu, uma música estava tocando lá no vizinho e me trouxe. Imediatamente, a gente pode fazer uma mudança de estado, né? Então, a gente pode dar novos significados aos estados. Então, o que eu percebo? Eu consigo perceber hoje com muita clareza no momento que o meu estado está mudando. E eu vejo, o que eu estou pensando? E quando que isso acontece? Com muita frequência, quando a gente está fazendo uma atividade que não requer a gente estar concentrado. Por exemplo, eu estou lavando louça, e daí essa casa que eu estou morando, eu comprei recente, poucos meses, e o construtor ficou de vir aqui resolver um problema e não veio. Eu estou lavando louça e, de repente, eu comecei a pensar, puxa, mas ele não veio, blá, blá, blá. Começou o pensamento. Quando eu parei, eu já estava começando a ficar com raiva. E veio o pensamento, que desrespeito, combinou, não cumpriu, já tá, opa! Imediatamente, opa, para com isso, Beatriz, para onde você está se levando? Você está querendo, isso é segunda-feira de manhã, você está querendo já se induzir, começo da semana, num estado desses, né? Então, assim, eu consigo ter essa percepção logo no início do estado. O primeiro, segundo pensamento que vem, eu começo a acessar o estado, opa, para. E eu vou brincar com vocês, que eu brinco, às vezes, quando eu estou ensinando, né, para os alunos, eu faço meio uma teatralização para eles não esquecerem. Daí eu falo assim, gente, vocês podem imaginar aquela placa grande de pare, e bota aquela placa enorme de pare, né? Então, o semáforo vermelho enorme na sua frente, pare sobre aquilo. Porque na hora que você dá esse comando de pare, você cessa aquele pensamento que está te induzindo àquele estado. Isso funciona, gente. Eu aprendi isso até antes do Michael Hall, muitos anos antes. Então, e não era bem. Depois eu aperfeiçoei com a neurosemântica, eu comecei a usar melhor isso, né? Então, quando você interrompe o estado, no momento que você interrompe o estado, você é capaz de se projetar num novo estado, né? Então, que estado eu quero ter agora? Então, naturalmente, você pode ou voltar para o estado que você estava antes, se sentindo bem, ou criar um novo estado. Você fez uma perguntinha, eu falei um monte, Alda, meu Deus. Obrigada, Alda. Gratidão. Mais alguém? Eu quero só agradecer, né, porque você trouxe uma coisa realmente muito importante que acontece nas organizações, e a gente viveu muito isso agora na pandemia, né? Onde você tinha gestores que precisavam estar bem para poder motivar, para poder engajar toda a equipe, né? Engajar o time. E eu lembro que eu estava numa época trabalhando, fazendo um trabalho de desenvolvimento com líderes, e tinha um deles que realmente ele tinha uma dificuldade, né? E vivia mais para baixo e tal.
conseguimos fazer um trabalho desse de mudança de estado, né? Ele melhorou, teve um resultado, mas de vez em quando tinha lá os seus altos e baixos, né? E aí a diretoria, né? Liliane, pelo amor de Deus, né? Ele não está bem, a equipe inteira fica para baixo. O que é que a gente faz, né? Então, o quanto, aparentemente é tão simples, mas o quanto isso é importante, né? Dentro de qualquer ambiente, né? Mas a gente trazendo para o contexto das organizações, o quanto é importante e como que a neurosemântica, através desse processo, né? A gente consegue reverter, né, fazer essa mudança de chave, né, de uma forma tão sutil, tão simples, mas como o Michael fala, né, tudo que é simples é extremamente complexo, né, é uma chavinha que vira, mas que faz toda a diferença. E agradecer a você por esse banho carinhoso de conhecimento que você trouxe para a gente, dessa forma tão amorosa, tão bacana, tão gostosa, da gente acompanhar, assim. Gratidão. Oh, gratidão, Liliane. Gente, eu citei bastante o livro que eu estudei. Ele é assim mais teórico, mas a gente tem que ler, reler, né? E uma das formas que eu escolhi de apreender bem esse conteúdo, eu gravei ele em pequenos vídeos. Então, tem no meu Instagram e de hoje para amanhã vai estar no meu YouTube, ele numa pasta inteiro, né? Daí não fica parcelado dentro do Insta. Então, ele super vale a pena para nós que lidamos com emoções, trabalhamos, ele traz todos esses conceitos, né? Ele fala também sobre se isso tudo acontece na questão da convivência, como que isso é no mundo online, que nós passamos fortemente por isso, né? Existem diferenças, sim. E como é a comunicação quando ela acontece só por meio escrito, por e-mail, por papel? Ela acontece da mesma forma? As pessoas se conectam? Eu vou deixar as perguntas para vocês buscarem a resposta, né? Ou vão ler, ou vão assistir lá no meus canais, você pode assistir o vídeo, que ele está todo parceladinho, né? Tá bom, gente? Eu só tenho a agradecer, vocês são extremamente gentis, muito obrigado, para mim foi um imenso prazer, adoro falar sobre emoções, adoro. E a gente gostou muito aí da sua palestra, eu gostei pelo menos, estou vendo que a turma também gostou, muito. E vai ficar no YouTube gravado aí. Pode falar, Inês. Não, eu falei muito. Você falou, a gente gostou, e eu falei muito. Muito obrigada, Beatriz. Uma forma muito clara, bem direta, bem sequenciada. Muito legal, parabéns. Adorei. Obrigada, obrigada. Agradecer todo mundo que participou conosco, né, assistiu online, a live, né, online, né, também pelo YouTube. Eu estou assistindo aqui, por exemplo, simultaneamente para a gente ver como é que está. E, bom, só tenho a agradecer também a Neurosemântica pela oportunidade de a gente estar aqui ouvindo a Beatriz. Tá bom, Beatriz? Muito obrigado. Muito obrigada, gente. Estou à disposição.